E aí, Mona Lisa, boa noite a todos que nos assistem aqui. Exatamente isso, Mona Lisa, movimentos significativos, movimentos importantes nessa sexta-feira em Brasília, do hospital onde está internado o presidente Dias Toffoli, que está afastado do cargo, passou por uma cirurgia no final de semana, conversando com ministros da ala militar do governo, no sentido ali de tentar um entendimento, um distensionamento entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também conversando com ministros da ala militar do governo com esse mesmo objetivo de distensionamento. Tem mais movimento também, Mona Lisa. Ministro da Justiça, André Mendonça, procurando ministros do Supremo hoje. Todos esses movimentos hoje em Brasília, dando uma outra temperatura ali diversa, distinta da que a gente acompanhou ontem, que subiu muito. Hoje todo mundo tentando baixar. E esses movimentos ajudam a entender por que o ministro Abraham Weintraub acabou indo depor. Evidentemente, havia um placar desfavorável ali no Supremo em relação ao habeas corpus que ele impetrou, mas tem também a vantagem para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal acabou, como mostrou agora há pouco uma reportagem que a analista de política ali, a Basília Rodrigues, subiu ali no site da CNN, mostrando que o ministro Luiz Fux decidiu que só tomará uma decisão sobre a suspensão do inquérito das fake news quando Toffoli voltar. Então, tudo meio amarrado para diminuir a temperatura hoje em Brasília. Movimentos muito importantes, presidente do Supremo Tribunal Federal, que está afastado, Dias Toffoli, conversando com ministros da ala militar, Luiz Fux também conversando com ministros da ala militar, o ministro da Justiça procurando ministros do Supremo para tentar ali algum acordo ali. A gente pode entender também que pode ser um recuo. Acordo ou recuo, Caio? Então, Mona Lisa, aí é que tá. Quem que ganha mais com isso? Eu ouvi pouco antes de entrar aqui no estúdio, Mona Lisa, de um interlocutor do presidente Jair Bolsonaro, uma frase muito forte, que eu vou repetir aqui. Essa pessoa me pediu reserva, mas ela me disse, essa pessoa, é suicídio brigar com o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal quiser, derruba o presidente Jair Bolsonaro. Então, esse movimento todo tem muito a ver também com o processo de cassação da chapa. Exatamente isso que a gente entra. E eu queria que você pontuasse bem didaticamente para que todas essas informações fiquem na cabeça. A gente está falando sobre o processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, né, Caio? Isso, porque o que acontece? Na próxima terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, toma posse como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. E ali, a gente apurou, ontem a gente trouxe essa informação, depois a gente pincelou um pouco mais hoje no site da CNN. E o que é esse movimento? O Alexandre de Moraes pretende levar tudo que ele levantar de provas nessa investigação do inquérito das fake news para o Tribunal Superior Eleitoral, onde tem 4 ações para cassar a chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão. Tem 4 ações, só que o processo de produção de provas dessas ações está fechado. Então, a ideia ali que está sendo aventada, levantada, operada e articulada no TSE é para que se reabra a fase de produção de provas para você inserir o que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal dentro dessas ações. E mais, Mona Lisa, o que está sendo levantado na CPI dos fake news no Congresso Nacional, tudo ali para o TSE. É o que vem sendo chamado de solução TSE. Então, eu só queria, Mona Lisa, repetir a frase aqui de um interlocutor. Por favor, essa é muito importante. Do presidente Jair Bolsonaro, que ajuda a entender por que o Abraham Weintraub foi depor. Essa pessoa me disse, o interlocutor do presidente Jair Bolsonaro, é suicídio brigar com o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal quiser, derruba o presidente. Lembrando que na composição do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, por regra. 2 do STJ e 2 advogados. Mas são 7 ministros ali que podem decidir esse ano se caçam ou não a chapa de Bolsonaro e Mourão, com essas provas que estão sendo levantadas pelo Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.